Olá, meu nome é Fernando Pessoa, eu sou professor de filosofia da Universidade Federal do Espírito Santo e fui convidado pelo Tadeu Bianconi, que é fotógrafo, a ser curador de uma exposição dele. E então, depois de muitas conversas, a gente chegou no tema da exposição, fizemos o projeto e encaminhamos para Casa Porto e foi aprovado. Esse vídeo é para apresentar o fotógrafo da exposição. A exposição se chama Cidades Invisíveis, é um diálogo entre as fotografias do Tadeu Bianconi, que, como vocês vão ver, viajou o mundo inteiro, com o livro As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. A gente fez uma tentativa de diálogo para potencializar tanto o texto do Calvino quanto as imagens do Bianconi. Mas antes de falar da exposição propriamente dita, eu vou pedir para o Tadeu se apresentar, né, falar aí. Tá. Eu sou Tadeu Bianconi, fotografo já faz algum tempo, nasci no interior do Espírito Santo, Colatina, vim fazer faculdade de comunicação em Vitória e por aqui fui ficando, e a vontade da busca mesmo. Eu estava... Ainda há pouco a gente conversava, Fernando, então eu estava te contando, quando eu vim morar em Vitória, nem era fotógrafo, mas eu pegava um ônibus e não sabia onde o ônibus ia chegar, porque tinha que se perder. Mais tarde eu só fui descobrir que isso era uma busca minha interior e que se juntou com a fotografia, para segurar isso tudo. Enfim, eu digo para você o seguinte: quando eu descubro a fotografia, eu não sabia que ia ser fotógrafo, nem que ia viver de fotografia. Mas hoje eu sei que eu não saberia fazer outra coisa da vida a não ser fotografia. Eu tenho plena consciência disso. Legal. Que eu só sei ser fotógrafo. Legal. E Tadeu, como é que você descobriu a fotografia? Então, Fernando, eu descubro a fotografia na universidade. Quer dizer, meu pai gostava de fotografia, tinha câmera, mas descobrir mesmo foi o seguinte: foi o que me leva a estudar, assim, foi ver a foto no ampliador, o nascimento da foto. Aquilo mexeu comigo. E algum tempo antes, meu pai, numa das suas viagens, trouxe para mim uma pequena câmera. Eu já tinha uma amizade que eu tinha construído na Bahia com um grande amigo, que é fotógrafo até hoje, o Eckhard Groth, que é alemão. E ele já frequentava, vinha a Vitória, ficava aqui na universidade com a gente. E numa vinda dessa, ele vendo algumas fotos que eu fiz com essa pequena câmera, uma câmera Minolta bem pequena, ele já falou que eu tinha que estudar aquilo. E aí a gente viajando daqui e dali, surge essa experiência, que eu acho que isso é uma experiência que tem que ter nas universidades, nas escolas, que é essa questão do mundo analógico. Você estar com o ampliador, revelar o filme, ver aquele nascimento, aquilo é uma coisa que me emociona até hoje, porque mexeu comigo. Você... é isso, entende? Um processo meio alquímico, né? Assim, de ver a imagem surgindo. Sei lá, é uma bruxaria. É uma bruxaria que é diferente dessa bruxaria digital, que eu também acho uma bruxaria. E é impressionante como que na fotografia analógica complementa. A fotografia, ela não se limita só no ato de fotografar. Ela também faz parte da fotografia analógica a revelação. Fernando, eu estou até para te dizer que a fotografia hoje, assim, eu enxergo uma mistura de arte com ciência, entendeu? Porque tem toda a mecânica dos engenheiros que pensaram a câmera fotográfica, toda a ciência, porque a fotografia também é parecida com relógio, né? Alguns relojoeiros foram excelentes técnicos de consertar máquina fotográfica, que era tudo muito pequenininho. Então, normalmente, se o cara tinha habilidade para cuidar de um desses relógios analógico caríssimo, ele cuidava de uma câmera Leica, de uma câmera Hasselblad, que ele tinha o ouvido para ouvir os barulhinhos da engrenagem. Legal. Então isso aí é o mecânico, né? O engenheiro ali. E tem o artista, o fotógrafo. Claro. E brincar com tudo isso, então a fotografia é uma mistura de ciência, que no caso entra física, química, entra matemática e entra o artista, né? Que brinca com aquilo tudo. Mas Tadeu, antes de entrar para a fotografia, quero ainda continuar no Tadeu. E aí, você descobriu a foto nesse processo de revelação na universidade, e aí foi fazer curso, autodidata? Calma. Essa história foi o seguinte: eu e esse meu amigo alemão estávamos querendo comprar uma terra
em Morro de São Paulo, na Bahia, para construir uma pousada. Meu pai achou que já era um tempo de parar com essas viagens pelo Brasil e principalmente para a Bahia. Falou, por que você não vai estudar? Por que você não termina essa faculdade sua de comunicação? Era muita greve na universidade, greves longas, de meses. E aí, no papo assim, eu, meu pai e o Ecarrar falou, pô, Tadeu, vai para a Alemanha e faz um curso de fotografia. Alemanha. Pô, gostava de ler Jacques Kerouac, on the road, pé na estrada. Fui parar na Alemanha. E fiquei quase um ano na Alemanha. E aí também... Você era fluente em alemão? Não, nem no inglês, nada. Até hoje, eu sobrevivo. Bom, o Ecarrar fala muito bem o português. E também fui conhecendo pessoas que falavam ou italiano ou espanhol comigo na Alemanha. Isso foi uma coisa assim que foi fantástica. Ao mesmo tempo teve um susto, porque esse Brasil 1985, inflação, aquele caos, aí você 12 horas depois está em Frankfurt você está numa estrada, então isso na cabeça. E aí eu fui descobrir uma coisa, porque na Alemanha eu fui conhecer os autores fotográficos. Nesse curso? Então você foi fazer um curso lá? Fui fazer um curso. Um curso de fotografia ou de história da fotografia? Não, de fotografia, tudo. Só que era muito caro, porque nós tínhamos inflação, Então, entre gastar dinheiro no curso formal acadêmico e ficar com um amigo fotógrafo que tinha livro, um laboratório que era muito melhor do que o da universidade, com freezers, com vários tipos de papel fotográfico, rolos de filme. E aí, meu amigo, foi uma coisa assim de ficar no subsolo da casa dele, que era um subsolo bem transado, assim, uma coisa toda dividida com os diversos ambientes fotográficos, e uma imersão, Fernando. Aquilo que legal. era copiar. Mas você estudava também no curso, não? O curso acabou sendo ele, porque o dinheiro que eu ia gastar no curso, eu não podia comprar lente. Entendi. Eu não podia aí você fazer ficou lá autodidata com ele, estudando com ele, já estava lá, ele ia fazer uma viagem num lugar X, eu ia com ele ia visitar uma galeria, eu ia com ele, legal, ia fazer um trabalho... Que amigão, hein? Amigão, grande amigo até hoje. E estamos aqui com o material dele aqui na Mosaico, material analógico dele que ficou aqui no Brasil, uma parte. A gente já não se vê tem alguns anos. Depois eu estive com ele em Berlim, quando ele foi morar em Berlim. Era uma casa muito antiga, a casa dele, que ele morava com esse a que mãe. A casa pegou fogo? Não, é esse que a casa pegou fogo. E achou suas fotos que estavam lá? Isso, essa é a história, tem essa história também. Uma história. Isso, então. Só que aí já é a outra casa que ele comprou depois que a mãe morreu. Mas a casa que eu morei num primeiro momento, ela tinha 4 andares. Nossa. E esse subsolo era praticamente um abrigo antibombas. Nossa. Da época da guerra. Uma casa, na época a casa já tinha 90 anos. Sim. Essa primeira casa que eu morei. Era bem interessante. Mas aí, Fernando, essa coisa de gostar de livros, você ter livros para ver e começar a entender a fotografia sobre um outro aspecto, que não era mais só essa coisa mecânica do manual fotográfico que aprenda tudo. Não, o Ecarrar me ensinou que filosofar em alemão. Toma aqui 20 rolos de filme, vai para a rua, fotografa. E você com os exemplos dos livros, né? E assim, o que te fisgou na fotografia, assim? Acho que é um negócio de... Fernando, eu vou falar que assim, que naquele momento que eu estava lá estudando, eu também não sabia ainda que eu ia ser um fotógrafo profissional. Claro. Eu sei que aquele assunto me dominava, eu gostava de ficar no ambiente do laboratório fotográfico, de conviver com o Ecarrar, de olhar livros de fotografia, revistas de fotografia em outro idioma, e ao mesmo tempo para aprender a revelar. Os químicos tinham graus centígrados, mas estava em alemão ou inglês. Eu fui aprendendo lá com as torneirinhas, revelar, isso aqui é tantos graus, assim. Aí ia me virando. Empiricamente se virando. E eu gastando filme, comprando filme. Mas naquele primeiro momento, era a imagem só, Fernando. Eu sabia, tanto é que quando eu volto, eu fui ser estagiário de cinegrafista na Gazeta. Fui trabalhar com meu amigo Sarmento. Mas sempre com a máquina fotográfica, até que as coisas vão se elaborando na cabeça. Encaminhando, né? Mas num primeiro momento o que me interessava era a imagem, era a produção da imagem, como surge a imagem, como faz a imagem. E a fotografia espontânea, que hoje eles chamam de fotografia de rua, mas naquele momento se falava em fotografia humanista,
da fotografia espontânea, do instante, o momento. Eu sempre fui gostando desse tipo de fotografia. E aí, voltado também para essa coisa de pensar a imagem, sentir o ambiente. O Ecarrá, quando eu viajava com ele pelo interior, ele falava muito comigo isso. Tadeu, vamos sentir o ambiente. Aí chegava no interior da Espanha, aquelas aldeias, cara, era muito diferente da Espanha de hoje. E, bom, primeiro um brasileiro ali, um alemão, já era uma coisa estranha, num Citroën, dormia naquele hotel. E ali a gente ficava num lugar desse, gostasse 2 dias, 3 dias, para ir para outro, sentindo o lugar, chupando picolé, fotografando, era uma história. E foi isso, essa vivência, o experienciar nessa história toda, Fernando, me segurou muito. Isso marca muito, né? E dá sentido, né? Dá sentido, porque eu também aprendi, e só fui aprender depois, que entre essa coisa do destino, de viajar, de ir a tal lugar, o que vale é a caminhada. É o caminho que você percorre. O Guimarães Rosa fala no Grande Sertão Veredas, o real não está nem na saída, nem na chegada. Ele se dá no meio da travessia. Isso é uma verdade. E a travessia tem aí um sentido de experiência, né? Sim. Porque nessa travessia você está experimentando, né? E assim, essa coisa que você falou de capturar a imagem é uma experiência visual, né, Tadeu? Nossa, como é que... Eu não sei, Fernando. E aí as coisas foram também uma complexa. A volta dessa travessia, voltar para o Brasil também foi uma outra realidade que eu tive que me adaptar. Porque ao mesmo tempo não é como se eu remasse contra a corrente, se fizer o jogo da corrente e tivesse contra a corrente. Porque lá na Alemanha, durante o período que eu passei, eu fiquei fazendo uma fotografia livre. Ao mesmo tempo o Ecarrá, quando tinha os trabalhos dele, me explicava o que estava acontecendo, o que ia fazer, como é que era aquilo. Isso eu fui aprendendo, porque era o que me interessava. E cheio de livros, né? Visitar museu, visitar galeria, coisas que eu gostava de fazer aqui, porque aqui naquela época nós tínhamos a Galeria Homero Macena, talvez, a Capela de Santa Luzia, e estava sempre nesses ambientes. Eu vim do interior, o que eu queria era saber, aprender, e eu acho que eu nunca parei de querer aprender, eu quero aprender até hoje, e essa busca, uma curiosidade que mexe com a gente, né? E aí quando eu volto para cá, a realidade, aí trabalhar com o Sarmento foi legal, trabalhar na Gazeta, foi através da Gazeta que eu conheci meu amigo Zé Antônio Sarmento, que estava vindo embora com a família de Nova York, então fui trabalhar para um camarada que já tinha uma experiência de 10 anos de Rede Globo em Nova York, cobriu guerra civil, na Nicarágua, tudo, e me incentivando, me ensinando a mexer com luz de televisão, com pô, fantástico, mas tinha que terminar a faculdade. E ao mesmo tempo montando um laboratório dentro de casa, morando sozinho, comprando papel fotográfico, fazendo as coisas, e a fotografia foi me dominando. Quando eu vou ver, eu já estava prestando alguns serviços de fotografia. E aí eu já estava conhecendo alguns fotógrafos, foi um fluxo. E aí veio o seguinte, eu já não podia mais fazer só a fotografia que eu queria, eu tinha que fazer a fotografia de quem me contratava. Eu alugava o olho, né? A gente aluga, a gente passa por essa experiência. E aí foi uma experiência bem curiosa, porque no jornal, o que eu fazia? Eu levava 2 câmeras. Aí uma câmera era para revelar o filme daquilo que a pauta queria. A outra câmera eu fazia as fotos que eu queria. Na hora de entregar, eu misturava tudo. Aí o cara ficava maluco e acabava escolhendo algumas fotos que ele não tinha pedido, que eu fiz pela minha cabeça. E isso eu fui utilizando esse método, tanto na fotografia industrial como na fotografia publicitária. E já tem um tempo que hoje eu só estou fazendo algumas coisas aqui para Mosaico, mas sempre pela minha cabeça. Mas foi uma experiência, porque não estava muito em jogo a sua criatividade. As pessoas te davam um layout ou uma coisa X, tipo, você vai viajar para a cidade, você tem que fotografar o padre. Mas como? Não, você vai lá fazer uma foto do padre sentado, ou de um delegado, não sei. Era um retrato, era uma coisa sem tempo, você não podia sentir o personagem, conversar com ele. Mas aí a gente sempre vai achando, porque uma das coisas que eu vejo, Fernando, é que quando a gente sai para fotografar, eu acho que a gente não pode sair com a ideia pronta. A gente tem que sair e deixar ver o que vai acontecer. Tá aberto, né? Tá aberto para o que vai se apresentar. Agora, eu entendo essa coisa da fotografia profissional de algum modo, direciona o seu olhar. Mas educa. Mas, exatamente. Educa. E você cresce na fotografia, claro. né? Assim, a parte técnica, tem todo esse lado também, né? Não, e Fernando. De experiência mesmo, de vivência, fotografar. eu tenho que agradecer, porque você veja bem,
eu tive a oportunidade naquele momento de fazer os suplementos especiais de A Gazeta, que eu publicava toda semana, e eles iam à minha disposição. Tadeu, você vai para Águia Branca, Tadeu, você vai para Icoporanga. Tranquilo, enquanto o nego estava brigando, não, eu achava ótimo conhecer, e algum norte do Espírito Santo eu já conheci um pouco do sul, pronto, rodei o Espírito Santo inteiro. Você amarra em viajar, né? Eu gosto, eu acho viajar fundamental, entendeu? Viajante. Eu acho que eu li Marco Polo muito novo, falando da Cidade Invisível, né? Então... E, assim, você viajou não só muito aqui a Brasil, América Latina, como também pela Europa, né, Tadeu? Fernando, então, teve duas coisas aí que aconteceram. Acabei tendo essa oportunidade no primeiro... Viajei com meu pai pelo Brasil. Meu pai gostava de pegar um carro, cheguei a parar de carro em Assunção, no Paraguai. Isso, um menino de 7 anos de idade, meu pai dirigindo. Legal. Sul do Brasil, tudo isso. Sempre vendo as coisas pela janela do carro, enfim. Depois, quando eu for lá para Bahia, eu ia muito para Bahia, quando estava aqui na época da fotografia, na época da faculdade, na fotografia ainda não existia nessa época de Bahia, que é uma pena, que eu saía com os pescadores logo cedo em Morro de São Paulo, estava com eles no mar, chegava 8 horas da noite, passava o dia, podia ter feito boas fotos, mas não era o momento. Bom, eu tive 2 livros que muito me influenciaram. Assim, As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, e o Diário da Motocicleta do Che Guevara, da América Latina. E conheci algumas pessoas dos anos 70 que viajaram a América Latina de mochila e ouvia aquelas histórias. On the road, justamente, o espírito beatnik da busca. Bom, eis que nos anos 90, já estava no Brasil, mas ainda não estava trabalhando, terminei a faculdade de comunicação, eu e uma amiga, na época minha namorada, fomos para Bolívia, Peru, e aí fui fazendo fotos, esse pedaço todo. Depois, mais tarde, já fazendo América Central, e enfim, aí América Latina eu fiz até o México, rodando, fui a alguns países fora do nosso roteiro, como Guatemala, fora do roteiro brasileiro, né? Isso em 92 eu fui a Guatemala, e enfim, Fernando, então assim, eu gosto de viajar, gosto de sentir os ambientes, acho que tem gente boa em todos os lugares e paisagem também. Quando entrou a fotografia, pronto, juntou a viagem tudo, com a fotografia. Juntou a viagem com a fotografia. Você fotografou o mundo. Isso. Eu acho um pouco exagerado falar mundo, que tem sei, a Ásia, tem a África, tem um monte de coisa que eu ainda pretendo nessa encarnação, entendeu? Fotografou muitos lugares por aí afora. Fotografei e América Latina, eu tenho ainda na minha cabeça o projeto de andar todos os países da América Latina. Então, em 2019 eu ainda consegui e fui ao Equador, fui rapidinho, aproveitei um momento, fui à Argentina, que eu não conhecia a parte da fronteira da Argentina com a Bolívia, aí também conhecia, mas tudo viagens rápidas, mas que é isso, é aquilo que você tem na mão, eu acho que não dá. E Tadeu, como é que surgiu aí nessa história o livro do Calvino, Cidades Invisíveis? Fernando, é uma história mesmo, né? Tudo tem uma história. O livro surge, o Calvino, quem me coloca nessa situação do Ítalo Calvino e as Cidades Invisíveis e a minha fotografia foi Adilson Vilaça, nosso amigo, escritor, grande amigo meu, desde o interior em Colatina. Deixar registrado que o primeiro livro que eu li de poesia foi Adilson que botou na minha mão, do Pablo Neruda, Um Canto Desesperado, uma canção de amor. Nós estávamos em Ecoporanga e eu levei o computador e trabalhando em outras coisas, fui baixar algumas fotos, falei, Adilson, olha aqui umas fotos preto e branco minha aqui que eu estou mexendo no computador. Ele olhou aquilo com toda atenção, perguntou, Tadeu, você já leu Ítalo Calvino, Cidades Invisíveis? Eu falei, já. Falou, então você precisa ler de novo, que essas fotos suas têm a ver com a Cidade Invisível do Ítalo Calvino. Falei, como assim, Adilson? Tá bom. Mas seguindo os conselhos dos amigos, fui ler o Ítalo Calvino assim que cheguei em Vitória. Bom, a cabeça deu uma sacudida, mas comecei a ver realmente uma descrição da forma como ele vai botando a imagem, que ele vai narrando, fui vendo algumas semelhanças, conversamos aqui na Mosaico e
fui vendo isso, a cidade, e aí fui falar com a Kíria, que eu queria uma orientação, como é que eu ia juntar. E a Kíria, na época estava na Galeria Homero Maceno, falou que eu tenho que conversar com o Fernando Pessoa. Falei, o poeta? Ela falou, não, curador lá da universidade, professor de filosofia, Fernando Mendes Pessoa. E aí eu fui ao seu encontro. Aproveitar e agradecer a Kíria. Então... E aí, meu amigo, juntamos e estamos aqui hoje falando das cidades invisíveis. E aí eu fico me perguntando, a Dilce naquele momento não pensou que ia dar isso tudo, eu também não pensei que ia... E assim, para mim é muito legal isso, assim, não só ver a forma do amigo novo que eu construí, mas ver um outro amigo que olha as fotos, fala das fotos e faz essas conexões todas, né? E hoje a gente está aqui comentando sobre isso e a forma como você escolheu as fotos também. Isso foi uma exposição montada, né? Então, um diálogo exposição montada, entre Casa fotografia Porto. e literatura. E assim, é muito interessante a própria história das Cidades Invisíveis. Para quem não sabe, o Marco Polo, que viajou o mundo inteiro, chega na China, né? E tem o imperador Gengis Khan, que nunca saiu do lugar onde ele mora, e pede para o Marco Polo contar como é que é o mundo para ele. E assim, uma observação, Marco Polo só fala italiano, e o imperador... Mongol, né? Eles não falam a mesma língua, porém se comunicam maravilhosamente bem, e o Marco Polo então fala de 55 cidades, todas elas com nome de mulheres. Isso. E onde ele mistura realidade com ficção, com poesia, né? Não tem fantasia, com fantasia. E assim, como a gente viu, o Tadeu viajou aí por muitos lugares, fotografando também, e o esforço nosso foi exatamente descontextualizar as fotos dos lugares e das épocas, para exatamente recriar cidades junto com o diálogo, né? Com o livro. Então, descontextualizando historicamente, geograficamente e então explorando esse lado mais poético, né? E eu acho que é justamente aí, Fernando, que tem essa coisa do sentir a imagem, né? De você... Porque, imagina, um diálogo desse, e eu já vivi alguns diálogos assim, porque eu não falo nem cirílico, nem inglês, nem alemão, e já andei por vários cantos do mundo, conheço algumas pessoas por aí afora, tenho um amigo russo que é fotógrafo, que vive navegando e que convivemos uns dias lá na Noruega, o cara é meu amigo até hoje, enfim, de vez em quando eu escrevo em português, jogo para o cirílico, eu não sei o que está saindo lá para ele, mas ele também, enfim, eu traduzo o que ele escreve em cirílico, enfim, agradecemos a tecnologia, isso é fantástico. Agora, essa forma da gente enxergar e sentir as coisas, isso é muito interessante, a forma como o Calvino faz isso, e eu vi a forma como você coloca isso, desde da primeira foto que você escolhe, a outras construções com as frases. Então, assim, eu fiquei muito surpreso quando eu vi a curadoria final, que foi para a parede. Eu falei, rapaz, como é que o cara acertou a mão? É sério, porque você nunca tinha visto as fotos, você não me conhecia, o livro, tudo. Mas foi um tempo, né? Foi um tempo. Foi um trabalho de ficar olhando, lendo e buscando. Mas foi uma experiência bacana pra caramba. Não, eu agradeço muito e estamos aí, né? Na luta, né? A exposição vai acontecer, São quantas fotos, Tadeu? 120. 120 fotos, todas preto e branco. Todas preto e branco. Em diversos tamanhos. Diversos tamanhos e momentos também da minha vida, porque isso foi uma outra... Que como a gente não colocou local, data, algumas foram produzidas em analógico, algumas foram produzidas aqui no interior do Espírito Santo, até mesmo Vitória, outras foram produzidas em outros países, e se misturam e... Cada um tem a sua identidade e é uma forma da gente aprender a observar a cidade, talvez, né? A gente tentou fazer composições muito mais privilegiando as imagens e o texto do que alguma representação da imagem no sentido... Figurado mesmo, né? Do momento, do lugar. Então é tudo muito visual e assim, esse livro ele é extremamente visual, porque como o Marco Polo quer fazer com que o Gengis Khan veja as cidades, ele descreve as cidades
tudo a partir de imagens, né? Muito imagético. Então, por isso, eu acho que o Adilson foi muito perspicaz, né, nessa observação, né? Porque realmente tem muito a ver com as suas fotos, né? Suas fotos têm uma característica de fotografia de rua, né? E nessa pegada meio poética, meio assim, que não quer simplesmente fazer uma fotografia de reportagem, mas coloca um reflexo, coloca uma luz, coloca Fernando, você sabe que, assim, essas fotografias, todas, até hoje que eu produzo, se parar para pensar, eu estou seguindo a forma mais simples que tem, que é andar, parar, respirar, observar e clicar, vai pelo sentir. Então, é como se eu estivesse seguindo lá o começo da fotografia, mesmo usando câmera analógica ou câmera digital. Os meninos aqui na Mosaico brincam comigo, porque eu botei no olho, eu enquadrei, fiz ali e vai na simplicidade. E eu nunca imaginei, porque muitas dessas fotos, elas foram feitas em tempo e espaço, sem preocupação no pós-produção, no que aquilo ia acontecer com aquilo, depois foi revirando arquivo, mexendo, enfim. Algumas fotos se encaixaram, os temas foram se misturando e ao mesmo tempo encontrar temas que eu fotografei no início que eu comecei a me interessar por fotografia e depois temas atuais e a forma como você fez essa fusão desse espírito ficou uma coisa bem assim, para mim, enigmática assim, né? Foi uma fusão mesmo, e assim, eu acho que entrou esse espírito da fotografia de rua, que eu falo sempre para os meninos que fotografia de rua é a gente conhecer todas as técnicas fotográficas, mas na hora a gente quebra todas, é um jazz, é você dar aquela paradinha, ver de novo, fazer, enfim, eu acho que isso é o que me toca, e ao mesmo tempo você não deixa um projeto, ele está acabado, editado para essa exposição, mas como toda cidade está em transformação, elas também se transformam numa outra exposição, com mesmas fotos, tira foto, põe foto, enfim, essa forma como você deixou essa abertura. Rapaz, eu fiquei fantástico, ficou a metamorfose da cidade ainda, né? Ficou, eu gostei também. Assim, eu acho que vale a pena vocês assistirem a exposição, porque está realmente muito bacana. Assim, eu acho que essa exposição vai revelar, antes de revelar as fotos, vai revelar o fotógrafo, assim, que realmente é grande. Bom, muito grato aí, Fernando. Eu que lhe agradeço. A todos aí, temos uma equipe grande aí que está trabalhando. Mas, afiada aí, todas assim, com muito carinho. Isso. Assim, tem uma coisa do poeta, gentileza, né? Que gentileza gera gentileza. E, pessoa gentil, que eu, sério mesmo, você é muito gentil.